Olá, amigo vestibulando, tudo bem com você? O tema da nossa aula de hoje é o regime do Apartheid na África do Sul. Bom, o que é o Apartheid? Que também pode ser escrito dessa forma aqui. Bom, o Apartheid ele significa segregação étnica ou segregação racial. É a divisão, tá, de povos segundo a sua etnia ou segundo a sua raça, tá? Mais especificamente, o Apartheid ele foi aplicado em algumas regiões africanas na divisão entre brancos e negros. Como assim divisão entre brancos e negros? O acesso a espaços ocupados e frequentados por comunidades brancas eram restritos à entrada de negros. Era proibida a entrada de negros, justamente no continente de origem deles. Bom, essa palavra ela tem origem no idioma afrikaner, que é um idioma que é derivado do neerlandês. Já ouviu falar em neerlandês? É, porque não existe o holandês. A língua falada na Holanda não é o holandês, é o neerlandês. E a mistura do neerlandês com o idioma local na África do Sul, nós tivemos o afrikaner, que até hoje é muito utilizado em grande parte da África do Sul, tá certo? Bom, o Apartheid ele é fruto de um pensamento, ele é derivado de uma ideia que foi conhecida como superioridade racial. Isso mesmo, a ideia de que os brancos seriam uma raça superior à dos negros. Bom, essa ideia de superioridade racial, ela já serviu muito para justificar a questão da dominação, a expropriação de terras e riquezas e até mesmo a própria escravidão, tá certo? Porém, a questão do Apartheid ele teve uma significância um pouco diferente aqui na África do Sul, já que ele foi realmente oficializado aqui em 1948 e durou até 1994. Ele foi oficial, ele estava previsto em lei, tá certo? E não só previsto em lei, como dentro do Apartheid da África do Sul, nós tínhamos algumas condições bem próprias. Por exemplo, o negro ele não tinha qualquer direito à participação política. O negro ele não tinha qualquer direito à propriedade territorial, a ser dono de terras. Além do que, a população negra estava se determinado que eles morariam nos bantustões. O que são os bantustões? São bairros próprios para negros. Tá? É como se eles fossem realmente isolados de toda a comunidade branca. Tá certo? Bom, depois de tanta décadas e décadas de pressão internacional, nós temos na década de 90 a eleição de Nelson Mandela. Nós temos as primeiras eleições multirraciais da África do Sul. E com a aprovação em massa de Nelson Mandela, que tinha passado 27 anos preso, um preso político que ficou durante 27 anos e mesmo preso, ainda na sua luta contra o Apartheid e na sua convicção de igualdade racial, contra essa superioridade racial, tá certo? Essa é a nossa dica sobre o Apartheid na África do Sul e como ele foi oficializado e como ele foi desmantelado aqui com as eleições multirraciais, tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau!